Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro foi ao interior da Bahia inaugurar um aeroporto em Vitória da Conquista. No discurso, fez questão de dizer que ama o Nordeste e cobrou a ausência do governador do estado, Rui Costa, do PT. A declaração de amor à região foi feita depois de um comentário polêmico em que afirmou que daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão, uma referência ao governador Flávio Dino, do PCdoB. Essa não foi a única polêmica recente. O presidente colocou em xeque dados do desmatamento da Amazônia divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Essas falas constantes do presidente Jair Bolsonaro, atirando para todos os lados, preocupam cada vez mais setores dentro e fora do governo. A avaliação interna é que essa é uma pauta dispersiva e desvia do foco principal do governo no ajuste das contas públicas e na retomada da economia. Esse tom bélico pode atrapalhar a agenda do governo, inclusive no Congresso Nacional? Bem, para participar do programa, convidamos o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, e o líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Muito obrigado pela presença de vocês. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria eu tenho percebido uma preocupação dentro do governo, fora do governo. Queria saber do senhor, governador, há essa possibilidade, o governo atirando ali para vários focos, pode acabar desviando, por exemplo, da agenda econômica? Saudações a você, camarote, a todos os telespectadores, saudações ao líder Vitor Hugo. De fato, é uma grande preocupação, porque o país tem necessidades, premências, urgências, notadamente a temática do desemprego, da recessão econômica, e na medida em que o presidente da República, que deve unir e impulsionar o país para a frente, perde energia com ataques, agressões o tempo inteiro, porque não fui eu o alvo, na verdade foi uma região do país, um conjunto de governadores sérios que trabalham nos seus estados procurando fazer o melhor. O povo do Nordeste, que ele reiterou, inclusive, ataques de pau de araras, coisas pejorativas, coisas que não devem ser ditas por ninguém, especialmente por um presidente da República, polêmicas com a comunidade científica, comunidade acadêmica, enfim. Com isto, a problemática real do povo acaba ficando em segundo plano. Qual é a questão central? Nós temos uma recessão profunda, 13 milhões de desempregados e o governo não tem agenda, a não ser esses anúncios de longuíssimo prazo e duvidosos, na minha perspectiva, ou medidas puramente paliativas, como esta do FGTS, que é correta em si mesma, é uma medida positiva, não há dúvida, mas muito insuficiente diante, por exemplo, da promoção de cortes orçamentários. Então não adianta dizer que está liberando o FGTS para animar a economia, se por outro lado há cortes e contingenciamentos que constrangem serviços públicos. Vimos agora o CNPq paralisando os editais de bolsas e, ao mesmo tempo, claro, aprofundando a recessão, na medida que o dinheiro público, que é suprimido por esses cortes e contingenciamentos, são fundamentais para a retomada da atividade econômica. De modo que eu acho que realmente é um caminho muito errado. Não são polêmicas, são confusões, agressões. E isso não é bom para o governo e não é bom para o Brasil. Deputado líder Vitor Hugo, a gente viu ali essas falas do presidente Jair Bolsonaro. Isso pode atrapalhar, por exemplo, o senhor que está ali na linha de frente do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pode atrapalhar, por exemplo, a agenda, criar um tumulto, criar um ambiente negativo para aprovar essa pauta do governo, por exemplo? Bom, primeiro expressar minha satisfação de estar aqui no programa e dizer, também de estar aqui ao lado do governador do Maranhão, né, o Flávio Dino, dizer primeiro que o governo sim tem uma agenda muito clara, que iniciou com a reforma da Previdência, que teve uma grande aprovação, uma grande adesão dos parlamentares, 379 deputados, um quórum muito superior àquilo que era necessário para mudar a Constituição, com uma presença massiva dos deputados, 510 deputados votando, muitos deputados do Nordeste, 96 deputados dos 153 deputados votaram, do Maranhão, dos 18, 14 votaram a favor da reforma. Isso é a expressão de que era uma pauta do governo, mas apoiada por todo o país, e com uma grande liderança do presidente Rodrigo Maia e de outras lideranças partidárias que construímos juntos um texto que teve uma adesão tão grande.
temos certeza que vai ser aprovado agora no segundo turno, e nós partiremos para outras pautas muito importantes, como as pautas, por exemplo, das privatizações, a reforma tributária, a revisão do Pacto Federativo, né? Temos também uma série de outras medidas microeconômicas. Eu tive a oportunidade de tomar café, por exemplo, com o presidente do Banco Central há algumas semanas, e ele estava falando sobre a questão do cooperativismo, do microcrédito, reformas na questão cambial, no nosso sistema bancário. Tudo isso vai ser feito, e eu tenho certeza que é a partir da liderança do nosso presidente, que tem uma grande admiração, um grande carinho pelo Nordeste. Só vê que dos 3 líderes do governo no Poder Legislativo, 2 são nordestinos. Eu sou deputado federal eleito por Goiás, fui criado no Rio, porque meu pai é oficial de Marinha, mas sou nascido em Salvador, na Bahia, né? E o Fernando Bezerra, o senador, líder do governo no Senado Federal, é também pernambucano, então, portanto, é um nordestino. A filha do presidente tem sangue nordestino. Então, isso e já ficou mais do que claro, esclarecido, inclusive com a presença do presidente na Bahia agora, ao longo dessa semana que se passou, né, da forma como ele foi recebido. E com muito carinho, ele expressou, disse que somos todos paraíbas, somos todos baianos. Ficou muito claro o apreço. E isso se dá não só em relação à retórica, mas também em fatos concretos. Eu poderia falar, por exemplo, da ação do Ministério do Desenvolvimento Regional, que somente esse ano empregou mais de 14 bilhões, fez pagamento de mais de 14 bilhões de reais ao longo de todo o território nacional, e 6 bilhões de reais somente no Nordeste. Em termos de casas, por exemplo, unidades habitacionais que foram entregues, 234 mil casas, unidades habitacionais entregues esse ano, 48 mil no Nordeste. Só no estado do Maranhão chega a quase 9 mil unidades habitacionais. Então, a despeito das divergências políticas que são naturais, existentes até por causa do espectro político que cada um ocupa, o governador é do Partido Comunista do Brasil, está no extremo oposto da nossa visão ideológica do PSL, por exemplo, que está no outro extremo. É natural que divergências políticas aconteçam, é normal da democracia, mas, senhor me desculpe, mas eu acho uma impropriedade falar que o governo não tem uma agenda. O governo tem uma agenda clara e que vai ser, sim, defendida no Congresso Nacional, respeitando o protagonismo do Parlamento, que foi alcançado pelo próprio Parlamento a partir de uma decisão do presidente da República de não lotear os ministérios, de romper uma coalizão de partidos que não apoiou durante a eleição, e isso libertou o Parlamento, não o Parlamento capturado, aos moldes do que foi no passado. Com relação, só para eu terminar essa fala, aos contingenciamentos. Em 2015, a Fundação Universidade Federal do Maranhão teve um contingenciamento feito pela Dilma de 7,64%. Então, contingenciamentos são feitos por todos os governos para adaptar a realidade orçamentária, a execução orçamentária, à realidade fiscal, que é uma realidade. Os 14 milhões de desempregados que o governo atual enfrenta não foi gerado pelo nosso governo, é uma herança dos governos de esquerdas que nos antecederam. Eu queria até queria só, Camarote, uma observação, de que essa história dos governos de esquerda que nos antecederam. É importante lembrar a todos que nós estamos fora do governo há mais de 3 anos. Então, de fato, esse problema grave econômico que o Brasil enfrenta não é patrimônio nosso, não mais. Na verdade, eles que governam já esse período, e me refiro inclusive ao atual governo, está devendo muito. Você veja que o líder se refere a coisas futuras. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O problema é que o governo tem 6 meses. E até agora o que nós temos de concreto, de efetivo, é a aprovação em primeiro turno de uma reforma da Previdência, que sim recebeu um amplo apoio, mas que ainda tem uma longa tramitação e que tem muitos problemas a serem corrigidos. Então é muito pouco para um governo que, segundo o líder, age inclusive sem amarras no Congresso Nacional, que eu não sei bem o que isso significa, a meu ver. Acho que, na verdade, essa questão de não ter amarras significa não ter maioria estável para conseguir aprovar a sua agenda futura. Eu espero, sinceramente, que esses estudos que já tardam, né, que o líder se refere, se transformem em medidas efetivas. É isso que nós queremos. Nós queremos que o governo governe de verdade e desça do palanque eleitoral, abandone essa retórica do conflito e, de fato, apresente coisas concretas para melhorar a vida da população. Você está falando aí do palanque, essa questão. Eu queria passar frases do presidente, imagens desses momentos mais recentes que a gente editou aqui para mostrar para você. O INPE lá detecta um dado qualquer,
ele tem que subir esses dados, antes passando pelo IBAMA, para divulgar. Não pode, na ponta da linha, alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode. Eu não posso ser surpreendido com uma informação tão importante como essa daí. Eu não posso ser pego de calças curtas por aí. Temos que ter responsabilidade. E no meu entendimento, houve um percentual muito grande de desmatamento. Se passa fome no Brasil, é uma grande mentira. Passa-se mal. A gente não sabe por que uma pequena parte passa fome e outros passam mal ainda. Nós estamos numa situação que nós temos que falar a verdade. É quase impossível ser patrão no Brasil. Um dia o trabalhador vai ter que decidir. Menos direito em emprego ou todos os direitos de desemprego. Dinheiro público não vai ser usado para fazer filme pornográfico, ponto final. Estamos estudando a possibilidade de, tem que ser lei, voltar a ser agência. Ou, quem sabe, extingui-la. Esse governador aqui, falei, o pior do que o de Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Bem, a gente está vendo aí várias falas do presidente Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto para o deputado Vitor Hugo, você tem ali, inclusive, ataques diretos ao governador Flávio Dino, aos governadores do Nordeste. O governador da Bahia acabou não indo para o evento em Vitória da Conquista. Esse clima de animosidade não cria um risco para o próprio país? Não seria um momento de descer todo mundo do palanque? Bom, acho que é importante que haja uma harmonização crescente. É um momento também de acomodação natural, de transição de governos, mudança de legislatura. E isso eu tenho certeza que vai acontecer. Mas eu queria registrar que foi uma atitude muito infeliz do governador da Bahia, o estado onde eu nasci. Eu, embora eleito por Goiás, já falei, fui nasci em Salvador. Fiquei extremamente envergonhado de não ver o governador presente, de ter determinado que a Polícia Militar da Bahia não prestasse a segurança ao presidente da República. Isso, na minha opinião, demonstrou uma incompreensão clara do papel, primeiro, do presidente da República, que, embora eleito por 57 milhões de brasileiros, isso representa a maioria formada naquele momento, mas ele representa, o presidente da República representa os 208 milhões, e a presença dele em Vitória da Conquista para inaugurar um aeroporto tão importante, tão decisivo para a economia local, para o sul da Bahia, deveria ter sido prestigiada pela presença do governador, a despeito das divergências políticas. E, de modo particular, a questão da segurança do presidente. Né? Mas falando objetivamente em relação à harmonização, eu acho que isso vai acontecer ao longo do tempo. Nós temos ainda 3 anos e meio de governo e de relações institucionais republicanas entre governadores e o presidente. Só a gente vê, por exemplo, a questão das emendas parlamentares impositivas. O Maranhão foi o 4º estado do Brasil a receber mais emendas ao longo desse primeiro semestre. O PCdoB e o PSOL receberam mais emendas impositivas, os deputados foram do que o próprio PSL, por exemplo. O PT foi o partido, depois do MDB, que recebeu o maior número de emendas impositivas nesse primeiro semestre. Isso mostra claramente, dos 9 governadores do Nordeste, 7 são de esquerda, entre PT, PSB e o PCdoB, e foram os estados bastante contemplados com as emendas impositivas. Alguém pode falar, mas são impositivas. Eu sei, mas o ritmo de pagamento é ditado pelo governo federal. E eu vi essa semana, no dia 22, por exemplo, uma publicação no G1 falando do estado do Maranhão em relação à questão desse relacionamento republicano que deve haver, a despeito da diferença entre, por exemplo, presidente e governadores, no que tange ao estado do Maranhão, o relacionamento de alguns deputados estaduais e prefeitos reclamando de questão de repasse de emendas e de que há um tratamento diferenciado, na visão deles, do governador para com os deputados estaduais que não são da base ou para os prefeitos que são de partidos diferentes. Então, com a palavra o governador. Não, porque na verdade o líder leu uma matéria e acho que não entendeu muito bem, porque, de fato, não há nenhuma cidade do Maranhão, nenhuma, governada pela oposição, que não haja ação do governo do Estado. Todas, sem exceção, temos ações do governo do Estado. Como que o senhor viu essa fala do presidente em relação ao senhor? Na verdade, o líder Vitor Hugo está aqui, na verdade, é reiterando, infelizmente, a visão política que eles têm. Ele diz, olha, nós somos de 2 extremos.
De fato, infelizmente, nós temos um governo federal de extrema direita, essa é a realidade, que adota uma visão muito beligerante o tempo inteiro. Por que o governador Rui não foi? É porque não havia ambiente para ir. E nós nos esforçamos para construir esse ambiente. O presidente da República chamou 2 reuniões com os governadores do Nordeste. Uma em Brasília, uma em Recife. Nós estávamos, os 9, nas 2 reuniões, num clima respeitoso, como deve ser na democracia. Ocorre que, logo em seguida, isso se destrói pelas ações concretas. Por essa atitude o tempo inteiro de encontrar na oposição inimigos. Porque, de fato, como o governo não tem resultados, as pesquisas de opinião pública estão mostrando isso, precisa colocar alguma coisa no lugar. E o que coloca no lugar? Essa retórica do confronto, essa retórica dispersiva, essa retórica do ataque, da agressividade, contra tudo e contra todos, não é contra o Nordeste. É o tempo inteiro. Veja como Joaquim Levy foi expulso do governo. Veja como generais importantes das Forças Armadas são tratados pelo presidente da República e pelo seu entorno. Então, essa retórica do conflito é que, de fato, dificulta que, por exemplo, o governador Rui não podia ir porque houve uma intervenção federal lá. Não precisava da PM, o Exército estava com atirador de elite em cima do telhado do aeroporto. Então, na verdade, houve uma tentativa de criar uma armadilha para o governador Rui Costa e nós todos consideramos que isso é errado. Eu lembro do general Figueiredo, ditador da ditadura militar, e respeitava Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro, respeitava Franco Montoro, governador de São Paulo. E esse é o certo. Então, o Leda estudou muitos dados sobre o Maranhão para tentar transferir para o nosso estado coisas que, na verdade, o país está vendo que são problemas nacionais do governo que, lamentavelmente, ele representa. E é isso que está em debate. Do nosso estado, nós temos cuidado, graças a Deus, eleito e reeleito em primeiro turno, e com uma ampla maioria, em ambos os casos, com sustentação parlamentar ampla. Então, na verdade, o debate não é o Maranhão, o debate é o Brasil. E esse caminho da confrontação não é um bom caminho. Infelizmente, o tempo do nosso primeiro bloco já está esgotado. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já já. E antes de retomar nossa conversa, eu queria chamar uma pesquisa do Datafolha sobre os 6 meses da administração do governo Bolsonaro. A pesquisa afirma o seguinte, que 39% dos entrevistados dizem que o governo não fez nada, 19% não souberam opinar, 8% elogiaram medidas de segurança, 7% citaram a reforma da Previdência, 4% falaram de medidas de combate à corrupção e 1% do fim do horário de verão. Essa pesquisa foi realizada com 2.086 entrevistados em todo o Brasil, distribuídos em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 5 de julho. E aí eu já pergunto o seguinte, deputado Vitor Hugo, como é que o senhor avalia isso? Talvez essa pauta dispersiva acabe também tirando o foco de ações do governo? Eu não vejo como pauta dispersiva. O presidente tem uma personalidade própria, foi eleito assim, as pessoas conheceram ele até de maneira muito explícita, porque ele se mostrou muito através das redes sociais. E é uma personalidade que tem levado o Brasil para novos patamares em vários aspectos, nas relações internacionais, por exemplo. Nós tivemos aí a assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia, tivemos em relação a pautas concretas, que nós podemos falar, a questão da Ferrovia Norte-Sul, que vai ter o seu contrato assinado agora com 100% de ágio no dia 31 em Anápolis, na cidade de Goiânia, importantíssima, e que vai integrar o Nordeste à malha ferroviária nordestina, inclusive o porto do Itaqui, no Maranhão, um dos portos mais importantes do país, vai ser integrado então à malha ferroviária nacional e ao do Sul. São ações concretas que eu tenho certeza que vão aflorar cada vez mais e a percepção do povo brasileiro vai ficar mais adequada àquilo que o governo tem feito, né, em termos de integração. E isso demonstra claramente que não é só uma retórica. O Nordeste tem sido tratado muito bem como é obrigação, né, do governo.
não só em termos de retórica, mas também em termos práticos, como, por exemplo, a ferrovia Oeste-Leste, que vai sair de Ilhéus, passar por Barreiras, vai chegar a Figueirópolis, no Tocantins, que vai se unir a essa ferrovia Norte-Sul, importantíssima. O Porto de Itaqui é algo importante que tem que ser ressaltado também, que hoje a atração de investimentos privados para lá, que já foram realizados também pelo nosso governo, é elevadíssimo. O metrô, por exemplo, de Salvador, esse ano, 90 milhões de reais já foram investidos, né, num estado que é governado pelo PT. Governador, não seria um momento também de desarmar todos os lados para ter uma pauta mais propositiva do país? Já fim da campanha eleitoral já foi no ano passado, não seria um momento de harmonização? É o que nós desejamos e por isso eu queria até pedir ao líder que reitere essa mensagem nossa. Nós desejamos um diálogo federativo maduro, é preciso que seja produtivo para o país e é preciso com isso que o governo federal reveja algumas posturas, porque aumentam conflitos. Por exemplo, para quem indicar o filho embaixador nos Estados Unidos? Isso não é certo. Para quem insistir nessa temática de armas? Isso não é certo. Reforma da Previdência, tem que melhorar muito. A pensão por morte das viúvas, por exemplo. Então, são temas concretos que estão aí no país e que devem ser retirados por quem colocou. Quem colocou essas agendas de arma, de nepotismo, de agressividade, não fomos nós que colocamos, nós somos vítimas junto com o povo brasileiro. Então, é preciso rever a agenda, uma agenda de diálogo, de fato, a agenda econômica, do desemprego e da recessão. Nada é mais importante do que isso nesse primeiro momento. Como superar isso, como combater isso. Esse é o apelo que nós fazemos em nome da população do meu estado e, tenho certeza, do Nordeste e do Brasil, que deseja isso do governo federal. E mudar a forma. Não é porque alguém fez campanha de um jeito, que é a tese do líder, que você vai conseguir governar desse jeito. Esse jeito está errado. Esse jeito não vai conduzir o Brasil a um bom caminho. E nós somos patriotas de verdade. A gente não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então, nós que, de fato, somos brasileiros, queremos que o governo dê certo. Esse é o apelo que nós fazemos. Bem, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. A conversa, acho que foi bem propositiva. Eu queria agradecer mais uma vez ao governador Flávio Dino, do Maranhão, ao líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo. O Globo News Política volta na próxima semana, aqui no seu canal de sempre. Até lá!